Bom, boa noite a todos. Esta aula será uma continuação da última aula que foi sobre a queda do homem. Então, o que eu sugeri ao pessoal do CDB foi que retomássemos esta caminhada de aulas tratando de temas correlatos, ou seja, o primeiro deles foi a insídia diabólica, o segundo, a queda do homem. No primeiro, eu procurei mostrar com Santo Tomás qual é o modus operandi do demônio, que é uma natureza angélica. No segundo, qual foi a maneira da sedução que levou o homem a cair. E hoje o tema tem por título a expulsão do paraíso, mas para que fique claro o que se perdeu e qual é o significado desta expulsão, nós vamos continuar falando algo acerca da queda a partir do texto bíblico e com um comentário de um tomista argentino que é muito pouco conhecido, na verdade completamente desconhecido no Brasil, foi um dominicano chamado Alberto Garcia Vieira, um homem espiritual muito profundo, como a Argentina a propósito produziu aos montes ao longo do século XX, tomistas de estrita observância. É impressionante como entre nossos hermanos, né, houve um florescimento da escola neotomista, que já é um reflexo da encíclica do século XIX, a Aeterni Patris, e vamos pegar aqui o comentário, ele faz uma compilação do que diz Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, ou seja, o doutor da graça e o Doctor Communis, que são duas autoridades na Sagrada Escritura, abalizadas pelo magistério da Igreja. No caso de Santo Tomás, digamos assim, é a autoridade teológica máxima. Portanto, em matéria opinável, tratando-se de ciência teológica, é de bom alvitre seguirmos a Santo Tomás de Aquino, porque ele realmente nos traz luzes especiais e foi abalizado pelo próprio magistério como o doutor cuja doutrina foi tornada comum pela Igreja. Então, não é um bom conselho afastarmos-nos de Santo Tomás de Aquino. Então, este dominicano argentino, ele nos traz várias luzes a respeito da natureza da queda, e eu trouxe para começarmos algo que está ali no quadro, que eu sempre gosto de botar algo no quadro. Eu ainda tenho aquele vício do professor que usava giz, né, sujava a mão, e que eu consignei, ali está anotado, que é um paralelo que o padre Vieira faz entre o paraíso terrestre e a igreja. O paraíso terrestre seria um lugar onde o homem foi colocado. Nós vamos ver aqui no relato bíblico que ele é colocado no paraíso e é criado antes do paraíso, portanto ele é criado fora do paraíso. O texto bíblico do Gênesis não deixa margem à dúvida quanto a isso. Então, o que eu pus ali é o seguinte: nesse paralelo, o paraíso seria o local onde o homem inocente devia cultivar a graça santificante recebida ao ser criado. Então, quando o texto da Sagrada Escritura diz que Deus pôs Adão no paraíso para cultivá-lo, aqui entenda-se, antes e acima de tudo, no sentido literal, que é a primeira clave hermenêutica, pelo menos no catolicismo, é a literal, em relação à qual as outras derivam. Só não se deve adotar a interpretação a partir da literalidade do texto quando esta é impossível ou absurda e se impõe o caráter simbólico, metafórico, alegórico, anagógico, etc. Então, o paraíso seria um lugar, né? Lugar, como diz Aristóteles no livro 2 da Física, é o limite do continente, ou seja, é o limite das coisas compostas de matéria e forma que estão nele contidas. Vejam que definição. Esse tal de Aristóteles não era fácil. A sua física é um primor de definições que nós,
poderíamos colocar numa lápide. Então, o lugar é o limite do continente. Portanto, tudo que tem corpo está em algum lugar, em algum sítio. Algo incorpóreo, por definição, não pode estar contido num lugar. Então, o anjo, por exemplo, não pode estar contido num lugar. Ele é que contém as formalidades do lugar com a sua inteligência. Então, o paraíso terrestre, Deus pôs Adão, após ter criado todas as coisas, inclusive o homem, para que cultivasse não só as coisas atinentes à natureza, como também e, sobretudo, a graça santificante. Então, no caso do paraíso terrestre, é o homem inocente, recém-saído das mãos do Criador, portanto, sem nenhuma defecção, sem nenhuma falha, sem nada que impedisse a operação óptima, digamos assim, das suas potências superiores, à inteligência e à vontade. Tanto assim o é que o próprio Santo Tomás diz que neste estado de inocência original, Adão, e aqui entenda-se Adão e Eva, não poderia ser enganado. Então, nós vamos ver que o modus operandi do demônio na serpente foi dizer verdades parciais, às quais Eva deu uma resposta sempre de acordo com as luzes do seu elevado intelecto, que era muito melhor do que o nosso. Esta é uma pressuposição teológica, é óbvio. Estas aulas são aulas de teologia sagrada, diferentemente das aulas, muitas das quais eu dei aqui na primeira fase em que eu dava aulas no CDB, que eram aulas de metafísica, de antropologia filosófica, de moral, etc. Teologia sagrada, ela tem alguns pressupostos, ela é uma ciência, segundo Santo Tomás. Isto está descrito de maneira sublime na primeira questão da Suma Teológica, da primeira parte, em que ele se pergunta se a teologia é ciência, e ele demonstra de maneira cabal que é ciência de pleníssimo direito, embora os seus princípios ela os pegue de empréstimo das verdades de fé. Mas é só para citar aqui Santo Tomás, para não perdermos o fio da meada, tá? Então, teologia sagrada não é metafísica. A metafísica é a ciência do ente enquanto ente, e, portanto, do ser. Toda a metafísica, ao contemplar o ente desprovido de quaisquer modalidades, alcança o próprio ser subsistente, aquele a quem normalmente chamamos de Deus, e a teologia é a ciência que, tendo como parte material o texto da Sagrada Escritura, aborda a Deus em sua recôndita deidade. Então, a metafísica tem por um objeto algo que é nobre, que é o ser, porém não é tão nobre quanto o ser divino. Então, o padre Vieira faz um paralelo entre o paraíso terrestre, lugar onde o homem inocente devia cultivar a graça santificante, e a igreja militante, que é o lugar onde o homem pecaminoso, ou seja, decaído pelo pecado, deve também cultivar a graça santificante. Só que no caso dos nossos primeiros pais, esta graça santificante foi subministrada quando eles foram criados. E no caso dos católicos, nós que já vivemos neste estado de natureza decaída, nós recebemos esta graça santificante. Eu pus ali no quadro ordinariamente no batismo, porém extraordinariamente quando Deus quer. Não fixemos limites para a ação divina, senão nós, a pretexto, fazemos teologia, estaremos, digamos assim, nos colocando no lugar do próprio Deus. Deus é omnipotente, e essa sua onipotência demarca a infinitude da sua liberdade. Deus é libérrimo. Já nós, contingenciados até pelo próprio corpo, temos uma liberdade limitada em vários sentidos. Limitada no plano físico, eu não posso fazer tudo que está para além das potências inscritas no meu corpo. Nós temos a liberdade limitada no plano psicológico, etc, etc. Mas, antes de tudo, no plano ontológico. Então, só para lembrar aos aqui presentes e aos que verão esta aula posteriormente no YouTube, trata-se aqui de teologia sagrada, e eu estou seguindo uma linha
que é o problema do mal no mundo, né? A insídia demoníaca, a queda e a expulsão do paraíso. Só que nós vamos ver que a expulsão do paraíso é um ato, é mal para aqueles que sofreram a pena do pecado, mas é um bem pela manifestação da justiça divina. Hoje os neoteólogos têm por hábito citar a Deus como todo misericordioso, mais do que como todo poderoso, como se Deus fosse só misericórdia. Mas, segundo os grandes doutores da igreja, a misericórdia e a justiça em Deus, elas estão juntas, unidas, não se apartam. Então, eu vou começar aqui com a leitura do texto. Esta aqui é a Bíblia traduzida que tem aqui no CDB, traduzida pelo padre Mato Soares, o versículo 2 do primeiro capítulo do livro do Gênesis. Então, fala ali do repouso divino. É óbvio que aqui é uma metáfora, sim, porque Deus não precisa descansar, porque ele não se cansa. Deus é incansável por sua própria supernatureza. Mas aqui, sim, dizem grandes doutores como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, neste caso, podemos aplicar uma analogia, já que Deus é absolutamente incansável. Assim foram acabados o céu e a terra e todos os seus ornatos. E Deus acabou no sétimo dia a obra que tinha feito. E descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra que tinha criado e feito. Tal foi a origem do céu e da terra, entendidos aqui, parênteses, como tudo quanto tem ser e não é Deus, né? O conjunto das coisas criadas. Quando foram criados no dia em que o Senhor fez o céu e a terra, e toda a planta do campo, antes que nascesse na terra, e toda a erva da campina, antes que germinasse. Porque o Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas da terra saía uma fonte que regava toda a superfície da terra. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou, ou seja, soprou no seu rosto, inspirou um sopro de vida e o homem tornou-se vivente. Então, a primeira informação que, como veremos, enfatizará aqui o padre Vieira, é que o homem foi feito, digamos assim, é uma espécie de culminância da criação no que diz respeito às coisas compostas de matéria e forma, e foi feito antes de que Deus fizesse o paraíso terrestre. E eu continuo a leitura. Ora, o Senhor Deus tinha plantado desde o princípio um paraíso de delícias, no qual, e aqui o versículo importante enfatizado por Santo Tomás, pôs o homem que tinha formado, que havia formado. E o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a casta de árvores formosas à vista e de frutos doces para comer. E a árvore da vida no meio do paraíso, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui, como nós veremos, muitos grandes doutores, exegetas abalizados da história da igreja se perguntaram se no paraíso terrestre havia só uma árvore ou são duas, se era só uma contemplada em diferentes situações pelo homem ou se são duas. Aqui é uma matéria opinável e eu fico com a opinião de Santo Tomás, que diz que são duas as árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, ambas colocadas no, digamos assim, centro do paraíso, e o centro geométrico tem também uma noção, ele implica uma noção de importância. O que está no centro deve ser considerado com especial atenção. Devemos centrar-nos naquelas coisas que são as mais importantes. Deste lugar de delícias saía um rio para regar o paraíso, o qual dali se divide em 4 braços. E aqui eu interrompo a leitura do
desse início do livro do Gênesis para ir ao Padre Vieira. Quem quiser saber um pouquinho da vida e da história do Padre Alberto Garcia Vieira, leia, tem um texto na internet facilmente encontrável, que foi escrito por um dos grandes tomistas argentinos contemporâneos, que é o Dr. Antônio Caponetto, em homenagem, em honra a este grandíssimo sacerdote, um homem de muitas luzes e de grande piedade. Então procurem o texto do professor Caponetto, um tomista, como eu disse, contemporâneo, é um elogio belíssimo, é um panegírico, digamos assim, né? Que é o elogio justo, diga-se de passagem, feito a respeito de alguém que já se foi. Não é uma hagiografia, que seria, digamos assim, o elogio de um santo já elevado à honra dos altares, mas o panegírico é um elogio. Por exemplo, se fazia antigamente, havia panegiristas para o enterro, inclusive alguns eram até contratados. Quem leu aqui as Memórias Póstumas de Brás Cubas há de recordar-se que, com suma ironia, Tomás de Aquino põe lá, o Brás Cubas relata a sua própria morte, seu próprio enterro e tudo que viveu do além-túmulo, e aparece um sujeito lá gaiato. Era uma sexta-feira chuvosa, dia aziago, como se dizia antigamente, diz o texto de Machado, e chovia, uma chuva, peneirava, diz ele, uma chuva miúda e fina, né? E um sujeito faz o panegírico do defunto e diz: vede a natureza como chora a perda irreparável deste grande espécime humano, o céu é como um crepe funéreo. E o Brás Cubas, na voz do narrador, diz ironicamente: bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Machado é Machado. Mas havia, sim, panegiristas, né, homens que às vezes eram até, como havia carpideiras também contratadas, né, o seu choro, digamos assim, remunerado em algumas ocasiões, né, até para prantear os defuntos que não valem uma lágrima, né, porque hoje em dia morreu, vai todo mundo para o céu, é impressionante, né, um mundo contemporâneo que tem a morte ali na esquina, na TV, na internet, né? Tem uma certa atitude para com a morte que não é a atitude dos nossos antepassados. Não preciso ir tão longe. O meu bisavô, no tempo dele, o velório era feito em casa. E, às vezes, regado um bom comes e bebes, né? Então, a própria criança tinha noção do drama da existência humana. Ela não era... Hoje em dia, a criança não pode saber que morreu. É um não me toques desde pequenininho, né? Nós somos adestrados para o amolecimento do caráter e a perda do sentido do drama da existência humana. Nós somos finitos. Morreremos. Hoje o mundo está apaixonado pela possibilidade de morrer por uma doença e não tem vergonha de perder os traços humanos numa espécie de cagaço metafísico nunca antes visto. Mas é verdade, não, a gente ri, porque às vezes é melhor ser alegre do que ser triste, né? Já diz o poetinha Vinícius, né? Mas é um riso meio triste. Então o padre... eu vou ler aqui excertos, não dá para ler tudo, né? Este também se encontra na internet, é um escrito chamado O Paraíso e o Problema do Sobrenatural, né? E começa o Padre Vieira. A explicação mais plausível acerca do paraíso, quem a deu foram Santo Agostinho e Santo Tomás, como eu disse aqui no início. O paraíso é o lugar onde Adão e Eva cultivariam a vida sobrenatural da graça, como eu pus ali no quadro. Como a igreja, na nova lei, é o lugar onde o cristão cultiva sua vida sobrenatural e divina. Por este motivo, intitulamos nosso modesto trabalho como Paraíso e Agregado, como subtítulo, o problema do sobrenatural. Aí ele faz uma observação que lá na década de 50 já valia, muito mais vale hoje. Com o avanço da secularização e o naturalismo filosófico, reaparece o sobrenatural como problema. A reaparição de um problema sempre é indício de sua perda.
Então, às vezes problematizamos algo que já estava resolvido na história da filosofia, da teologia, na história entendida como transcorrer de acontecimentos vislumbrados sob alguma clave hermenêutica, mas nós somos entes dotados de memória, porém nós nos esquecemos das coisas, inclusive nos esquecemos dos bens, ordinariamente dos bens que recebemos. Nós somos partícipes nesta solidariedade espiritual com o pecado original, partícipes da ingratidão de Adão. Adão tinha ali todas as delícias, e eu vou citar aqui a tradução de São Jerônimo, né, como é que ele traduz o Éden, né, na sua Vulgata, e vamos ver que é um lugar de delícias, né, de volúpias, né, um lugar de maravilhas. Veja o que perdemos com esta perda do nosso primeiro pai. A reaparição de um problema, então, é indício de alguma perda. As perdas são muitas, e se perdeu dentro da igreja algo muito importante: a sobrenaturalidade da graça santificante. O valor da fé teologal e o valor da mesma igreja católica, única e verdadeira igreja. É um drama. Hoje ele cita aqui o Karl Rahner, que foi uma tragédia para a igreja como teólogo, que foi um naturalista que realmente jogou, né, digamos ali, diria um português, na sanita, né? Nós brasileiros diríamos na privada, né? Onde despejamos os dejetos não aproveitáveis pelo organismo, o sobrenatural, o que é uma desgraça, uma desgraça. Ontem, ou seja, no passado, não se discutia esse caráter sobrenatural da graça. Hoje ela é desvirtuada, é considerada como algo próprio da natureza. Isto não nasceu hoje, começa lá no século XIV, com o teólogo franciscano Duns Scott, que a certa altura de sua obra Ordinatio, ele nos diz que o homem tende naturalmente ao sobrenatural. O sobrenatural estaria inscrito como uma possibilidade da própria natureza. Isso é uma desgraça, né? Maurice Blondel, muitos séculos depois, diz a mesma coisa com as palavras mais bonitas, talvez, né? Menos metafísicas e mais literárias. Então, essa perda do sentido do sobrenatural na igreja, ela tem história. A diferença é que até meados do século XX, quando vinha alguém desautorizadamente falar uma coisa dessas, era advertido pela autoridade, né? Porque o Grêmio da igreja, que não é o de futebol porto-alegrense, o Grêmio espiritual da igreja tem regras. Nós adentramos o corpo místico pelo batismo e há regras. E há verdades que cabe ao magistério custodiar. Então, a heresia seria uma opinião heterodoxa que põe em risco a própria fé. E aqui ele diz aqui, ele cita uma frasezinha do Karl Rahner que dá para explicar. Abre aspas, diz aqui esta criatura desassistida de luzes teológicas, né? A essência do homem é tal que se experimenta onde exatamente se experimenta a graça. Então a graça estaria já mesclada numa espécie de mistura de azeite, de vinho e vinagre, ou seja, de água e azeite, uma mistura espúria, e se perdermos a noção de sobrenatural, perderemos em contrapartida de preternatural, e no tema da queda está implicada uma verdade de fé, é que Adão, os nossos primeiros pais, eles eram dotados, graças à onipotência divina, de dons preternaturais, né? Entre eles a incorruptibilidade, etc. Ou seja, a imortalidade, melhor dizendo, né? A incorruptibilidade vai ser no estado glorioso, né? Os corpos gloriosos serão incorruptos. Mas uma das coisas que os nossos pais não padeceriam, de acordo com os planos divinos, seria a morte. E quando o demônio seduz Eva, ele seduz com perguntas. São perguntas. E perguntas, é óbvio, diz aqui o padre Vieira, a Sagrada Escritura não é um livro de história. Ela contém aquilo que é necessário à nossa salvação.
ponto, parágrafo. Mas há pressuposições que são aquelas matérias opináveis e que é digno supor. Por exemplo, quando o demônio, na voz da serpente, diz não morrereis, que a advertência era de que se comessem do fruto que estava ali no centro do Jardim do Éden, morreriam, né? O demônio pode muito bem ter apresentado a Eva o fato de que a alma humana é, por sua própria natureza, imortal. Isso é uma pressuposição teológica. Mas o relato bíblico é sintético, não é? A teologia, ela avança a partir do relato bíblico, trazendo luzes onde há sombras benemerentes, benévolas, sombras salvíficas, digamos assim. E isto leva aqui, esta perda da noção de sobrenatural, leva à criação, no século XX, de direitos humanos à parte do direito divino. Isso é uma tragédia, mesmo dentro dos seminários católicos. Cada vez menos o chamado direito divino é como que colocado meio que de lado, como se não fosse o princípio reitor do próprio código canônico. E, comentando aqui o início deste trechinho do Gênesis, diz o padre Vieira, a vontade humana não é critério do bem moral. O bem está na natureza das coisas. A moral é a percepção inteligente da natureza das coisas e, portanto, o homem que age moralmente, ele teve a sua vontade iluminada pelos critérios que foram subministrados pela inteligência. Então, a vontade, como eu costumo dizer, não é um conjunto de regrinhas que um sujeito chato ditou e que nós devamos seguir só porque ele ditou, né? O crime, os delitos de homicídio, sedição, sequestros e roubos não começam, por exemplo, com o manejo de uma metralhadora, diz o padre Vieira, senão com o esquecimento da graça divina. E esta portentosa declaração dos direitos humanos cai por terra no plano ontológico, por não considerar os direitos de Deus. Então, nós temos o direito ao erro, mas o nosso erro não pode ter direitos nem no plano civil, porque se o erro vira lei, o que nós vemos é uma tragédia. Mesmo Platão, o pagão Platão, no seu livro outonal As Leis, ele nos lembra que o papel do legislador, que é o de preservar o bem comum, ele alcança, isso para a nossa sensibilidade contemporânea é meio absurdo, ele alcança até os nossos atos interiores. Muito mais o legislador divino. Legislador divino, a ele não lhe interessa apenas o ato externo, e sim, e sobretudo, o ato interno, do qual o externo é mera epifania. Todo mau ato começa no ato interior de uma vontade depravada, depravada. O relato de Deus criador e da criação deve ser objeto de uma leitura adequada, diz o padre Vieira. E a leitura adequada e útil é aquela, se dá quando a palavra de Deus entra, ou seja, começa a reger as coisas do homem. Sem as instituições humanas, se as instituições humanas são secularistas e não obedecem à lei de Deus, nossa leitura, à luz dessas instituições, tenderá a um naturalismo. Foi o que foi acontecendo ao longo do século XX. Cada vez mais, por exemplo, aqui no Seminário São José, hoje, ensina-se, entre outras coisas, e eu sei de fonte primária, ninguém me contou, não estou ouvindo dizer, eu sei de padres que me relataram que professores dizem, sem o menor escrúpulo, que Adão e Eva foram um mito e não devem ser considerados como existentes. Os primeiros pais seriam uma espécie de mito e só isso. E daí descambamos para heresias como o poligenismo. Olha, não houve dois primeiros, houve vários. Deus fez vários, o que cria um problema danado para nós católicos. E o pecado original, como é que fica? Todos pecaram simultaneamente por Assembleia Geral Constituinte, Nós nos reunimos agora e decidimos que vamos pecar em conjunto,
né? Fica o dogma da queda fica muito... Ele é incrível. Aliás, eu vou dizer outra coisa, que me perdoem, né? Eu estou citando, não é uma espécie de panegírico às avessas, mas às vezes a gente tem que dar nome aos bois quando se trata de defender os direitos de Deus. As ofensas pessoais nós podemos oferecê-las em oblação interior a Deus. Agora, aqueles erros que atentam contra a fé, nós podemos, em relação a estes, ter uma atitude mais firme. Então houve aqui um monge que era muito culto, que foi Dom Estevão Bittencourt, que foi aqui do Mosteiro de São Bento do Rio, e ele dizia, houve uma revista muito famosa, o professor Pachá há de lembrar do seu título, Pergunte e Responderemos. E ele também tem um curso de teologia, então ele nos diz, entre outras coisas, que houve vários, são os protoparentes, nós tivemos vários primeiros pais, Deus não castiga ninguém, né? Ele diz uma coisa fabulosa, que para mim é mais difícil de crer do que na literalidade da Sagrada Escritura, que é o seguinte, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, isto está lá, eu botei no meu livro Cosmogonia da Desordem, inclusive como nota de rodapé. Aliás, já fica aqui a notícia, ele vai ser reeditado e vai sair numa edição que muito me alegra aqui pelo Centro Dom Bosco, em breve. Revisado e com um artigo a mais ampliado sobre o motu próprio recente, né, de Francisco I, né, que vai entrar como apêndice. Mas eu digo lá a certa altura do Cosmogonia, só um instante, professor, que diz Dom Estevão que quando o Mar Vermelho se abriu e os judeus que estavam fugindo dos egípcios passaram e depois o mar caiu exatamente sobre os egípcios, o que houve foi um fenômeno natural ainda não revelado pela ciência. Pelo amor de Deus, é mais difícil acreditar nisto, né, do que no relato bíblico. Pura e simplesmente. Quer dizer que por um fenômeno natural, né, o mar se abriu, levantaram-se duas colunas e caíram exatamente em cima dos perseguidores. É muito difícil acreditar nisto. Mas quando é dito por alguém culto, sabe grego, latim, a fé não é para os eruditos. A fé é para os simples. Calhou de muitos eruditos a nossa igreja ter produzido, e que bom, né? Mas não é o que distingue um católico, não é? O que distingue um católico é saber o catecismo e acreditar por fé teologal nas coisas, nas verdades reveladas. Ponto, parágrafo. Santo Tomás, repito aqui algo que já foi dito à exaustão, nos diz no seu comentário ao credo que uma velhinha com fé, num certo sentido, sabe mais do que Aristóteles, porque pela fé ela conhece as verdades que salvam. Aristóteles foi gigante, mas estas verdades ele não conheceu. Então, o relato bíblico, aí o padre nos lembra aqui que o sentido literal é o primeiro a ser considerado. Né? Deus quis comunicar-nos uma verdade, um fato, e o expressou com palavras ao alcance de todos os homens. Devemos, antes de tudo, estudar o significado das palavras, ou seja, seu sentido literal. O sentido literal é o primeiro e imediato. Leão XIII, o grande Leão XIII, aconselha-nos a não abandonar o sábio preceito de Santo Agostinho. Abre aspas. Não apartar-se em nada do sentido literal e óbvio, a não ser que se tenha alguma razão que impeça a mente a ajustar-se a este sentido e o que impõe a necessidade de abandoná-lo. Esta regra, agrega o mesmo sumo pontífice, Leão XIII, deve observar-se com tanto mais firmeza quanto mais existe o perigo de nos extraviarmos. Então, a primeira regra é, sempre que possível, considerar o sentido literal. Maria, ela é sempre virgem. Né? Ela disse sim, né, aquilo que lhe propõe o anjo da Anunciação. E a virgindade perpétua, que é um dogma, ela não entra em discussão. Eu tenho um dicionário de Mariologia lá em casa que discute, à luz da ciência natural, se é possível haver a virgindade pós-parto. Já estamos fora da fé. Né? Isso é um dicionário de Mariologia, que parece mais um dicionário de demonologia aplicada. Né? Aplicada. Né? O demônio é o
pater mendati, né? O paizinho, avô, tataravô, ele é o ancestral de todas as lorotas que nos contaram, e o modo ordinário, como veremos, dele aqui é dizer a mentira com verdade, pegando aspectos isolados da verdade e compondo uma monumental lorota crível. A mentira precisa ser crível. Se a mentira for evidentemente mentirosa, ninguém vai acreditar nela. O mal precisa revestir-se de uma capa do bem. Então, esqueçamos esses teólogos pós-modernos, muitos deles foram condenados na década de 50, tanto pelo magistério, foram denunciados como autores da Nouvelle Théologie, foi uma corrente teológica que injetou essa vacina que foi terrível, né? Foi a vacina do naturalismo, e quase que compulsória, né? A vacina do naturalismo aplicado à teologia. Que desgraça que deu. O resultado foi diminuição das vocações religiosas, né? Liturgia profanada, né, com abertura para experimentalismos, né, como se estivéssemos na Mangueira, né, no Salgueiro, numa escola de samba qualquer. Código de Direito Canônico alterado. Alguém dirá aqui, um legalista, mas ele não foi alterado no que é essencial. Vale uma aula posterior, né? Podemos fazer uma disputa aqui. Eu só digo o seguinte, em tempos de grave crise, o legalismo é uma covardia. É uma covardia. Quando Hitler deu ordem a que fizessem crueldades, experimentos médicos, inclusive, né? O Dr. Mengele é um dos exemplos. Quem é que defenderá que, à luz da razão natural, ele pode simplesmente alegar que estava simplesmente obedecendo a ordem do superior? Uma ordem iníqua não deve ser obedecida. Isso se perdeu. Isso se perdeu. Hoje todo mundo diz amém para o Estado. E um Estado cuja corrupção é patente. Há certas coisas, olha só, quem tem um certo tino psicológico consegue ver a hipocrisia até em certas máscaras faciais que são mais ou menos óbvias, ou em discursos ridículos. O nosso ex-governador aqui, o carecão, né, como é que era o nome dele? Witzel, né? WW, né? Wilson Witzel, né? O sujeito é de uma estupidez cristalina, né? Quem não consegue, ouvindo o Witzel abrir a boca, constatar de imediato que é um hipócrita de estrita observância, já se demitiu do bom senso. Mas isso acontece, infelizmente acontece. Nós vamos deixando a luz da razão natural se apagar, e isto, segundo a doutrina da Igreja, é reflexo da queda original, ou seja, houve uma desordem interior em nós e aquilo que é inferior começou a prevalecer, né? Eu vou seguir aqui com o Padre Vieira. O paraíso. Tá? A relação entre o paraíso e a vida sobrenatural do homem não pode aparecer senão mediante a revelação divina. A mesma concepção de paraíso como morada especial do primeiro par, ou seja, do primeiro casal humano, resultaria inexplicável para nós sem a revelação. Então, a fé não é um teorema de Pitágoras, né? Nós cremos por fé divina infundida em nós que foi assim. Ponto parágrafo. Isso é ser irrazoável? Não. Nós sabemos já que a Igreja, desde priscas eras, mostrou como se deve trazer à luz os chamados preâmbula fidei, os preâmbulos da fé, mostrando que certas coisas que podem parecer absurdas, né, não o são. Então, podemos demonstrar a razoabilidade de crer, mas não os artigos da fé. Há uma frase atribuída a Tertuliano, não sei se é dele, né, credo quia absurdum, creio porque é absurdo. Uma frase retórica, mas tem um certo sentido superior. Tem um certo sentido superior. A fé está para além. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, diz um texto da Sagrada Escritura. Então, a fé é luz no mistério. Deus é um raio de trevas luminosas, diz o pseudo Dionísio. A vida sobrenatural
é por si mesma gratuita. Isso é um dado, fiquemos com isso na mente, porque já vai ser útil daqui a pouco. É a graça de Deus, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo. Gratuita por tratar-se de perfeições não exigidas pela mesma estrutura ontológica da natureza humana, mas que aperfeiçoam essa natureza, elevando-a para além dela própria. A graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Outra máxima escolástica maravilhosa. Retiremos o sobrenatural e o natural como que se degrada, já que a natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o seu fim a partir dos seus próprios princípios intrínsecos de movimento. Ora, como o movimento por si mesmo não pode ser infinito, sem algo imóvel a natureza nem sequer existiria. Isso é uma conclusão teológica. A leitura católica leva em conta as intenções da palavra de Deus. Ou seja, o exegeta, ele não busca a letra fria, ele busca as intenções. O bom hermeneuta, ele vai tentar captar o espírito. Ele não é um repetidor de regrinhas. O processo secularista entrou na teologia e na exegese. Uma hermenêutica naturalista substituiu o valor próprio da palavra de Deus. Se acreditamos que tudo é só por força da natureza, estamos já fora da fé. Se não cremos que Deus é o absolutamente sobrenatural, que ele paira impávido, ele não pode ser movido por nada externo a ele, etc., já não estamos na fé. Estamos fazendo um Deus à nossa imagem e semelhança, ou seja, é uma espécie de me ajudem. Antropomorfização da deidade. Caramba, hein? Nada como ter pessoas inteligentes e que sabem a prosódia e a pronúncia correta das palavras, para acudir o professor quando ele, coitadinho, enrola a língua como um epilético. Então, prossigamos. Três considerações antes do versículo aludido aqui. Plantou Deus um jardim no Éden, eu li ainda agora, ao Oriente, e ali pôs o homem a quem formara. Gênesis 2, versículo 3. Três coisas são aqui terminantes. Primeiro, declara o autor sagrado, foram acabados os céus e a terra e todo o seu ornato. E aqui entenda-se por ornato, não é a coisa, não é, como é que se diz? Harmonização facial, viu, gente? O ornato não é a mulher botar uma bochecha de traveco e uma beisola, Não é isso. Ornato aqui é perfeição. E perfeito é aquilo que, para ser o que é, não lhe falta nada. Esta é a definição de Santo Tomás. Santo Tomás parece que escreve numa lápide. Perfeito é aquilo que, para ser o que é, não lhe falta nada essencial. Pode faltar algo acidental. Então, primeira coisa, Deus tinha acabado os céus e a terra e viu que aquilo era perfeito. Segundo, formou o homem do pó da terra. Segunda consideração. E foi criado à sua imagem e semelhança. E, por fim, disse que ele dominaria sobre todos os seres criados no mundo. Estas três verdades bíblicas nos apontam para a altitude de onde os nossos primeiros pais caíram. Ou seja, o homem foi criado para reinar sobre tudo mais na ordem da criação. Tudo mais entre os entes, parênteses, compostos de matéria e forma. Já que os entes em cuja forma não há matéria, que são os anjos, eles têm uma natureza superior à nossa. E diz o padre Vieira, citando Santo Tomás, Suma Teológica, aliás, cita a Suma, livro 1, questão 102, artigo 4º. Santo Tomás Dixit.
O paraíso era lugar apropriado para a vivenda humana, dado o estado de incorruptibilidade. Esse estado de incorruptibilidade não era conatural ao homem, senão sobrenatural, estava além da natureza, é o que Santo Tomás está dizendo. Foi criado fora do paraíso, lembra-nos Santo Tomás, para que os dons gratuitos não se atribuíssem à sua natureza, senão à graça. Então, o homem é criado fora do paraíso, do pó da terra, e posto no paraíso, e paraíso aqui para Santo Tomás é sinônimo, entre outras coisas, de contemplação da beleza do ser. Quanto mais elevado é o nosso intelecto, e quanto mais essa elevação reflui para a vontade, para que ela escolha bem, maior é o nosso horizonte contemplativo. E contemplar, segundo o próprio Tomás, é um ver, é uma visão seguida de assombro. Né? Ninguém contempla 2 mais 2 igual a 4. Ninguém diz, o matemático, prêmio Nobel de matemático, ele não vai se assombrar. A contemplação tem um caráter assombroso. Ela nos leva. O anjo anunciou, quando ele anuncia a Maria, salve cheia de graça, ele se surpreendeu ao ver numa criatura quanto à natureza muito inferior a ele, uma superioridade quanto à graça recebida, uma plenitude. Então, o intelecto, quanto mais elevado é, mais, para se assombrar, ele precisa ver belezas sublimes. Se o sujeito tem aqui o professor Pachá, que além de tudo é um poeta, não sabe nem o que é metrificação, não sabe distinguir a sílaba métrica da sílaba gramatical, o seu grau contemplativo de um poema de Camões, da lírica de Camões, vai ser menor. Se ele não consegue nem entender a musicalidade que está implicada num verso, vai ser menor. Né? E se ele não souber nem o significado das palavras, a sua contemplação será como a de um bode que fosse colocado dentro da Capela Sistina. Né? Talvez abanasse o rabo, mas não ia entender nada. Né? E a vida nos é dada por Deus para que entendamos. Entender é uma coisa maravilhosa, contemplar. Né? No atual estado de natureza decaída, se nosso olhar contemplativo também decaiu. E por isso, volta o padre, que o paraíso aparece na Escritura como o lugar da santificação do homem. Então, já que ele tem que cultivar não só o paraíso terrestre, mas a graça santificante que ele contempla ao contemplar a natureza, é um lugar de santificação, no estado de justiça original. Ali teria os meios de crescimento da vida na graça. No homem, desde sua formação, criado à imagem e semelhança de Deus, temos perfeições naturais, em primeiro lugar, corpo, alma, inteligência, vontade, sensibilidade, hábitos, que são virtudes adquiridas, né? Serão bons se as virtudes forem congruentes com o modo de ser da natureza humana, serão maus se forem contrários ao modo intelectivo, volitivo da natureza humana, e aí serão vícios. Todo vício é um hábito contrário à nossa própria natureza, etc. Dependem, essas perfeições naturais, da sua natureza, ou seja, elas integram essa natureza. E perfeições acrescentadas, ou sobrenaturais, gratuitas, né? Nós recebemos, a graça é grátis dada, Deus dá de graça. O céu, ele pode ser caro, ele é muito caro porque ele foi, digamos assim, adquirido para nós pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a graça nos é dada para cada dia, para cada dia. Eu vou ler aqui, eu trouxe aqui, tem um livrinho que veio à luz, O Brasil Renasce. O Brasil que Renasce, hoje eu fiz uma postagem no meu Facebook. Não é o da política, miraculosamente o que renasce é o da fé. É o da fé no meio adverso em que a própria hierarquia não pede conversão de ninguém. E nós vemos conversões aí aos borbotões de jovens e a garotada querendo, né, livros de espiritualidade, liturgia séria, para desespero de alguns homens do primado espiritual, que querem que a mediocridade continue a imperar. Quem é que vai parar essa garotada? Responda-me aí você, que vai me ver no YouTube depois.
Não vai ser fácil não, minha gente. Então, temos aqui, foi uma coleção de meditações de Santo Afonso, feitas por um discípulo seu para todos os dias do ano. E ele diz algo gravíssimo. Infeliz de quem peca contando com o perdão. Quantas vezes isso acontece entre nós, católicos? Já estou com um pecadinho mortal, vou fazer mais um agora, amanhã eu me confesso. Amanhã o padre está ali, vou dar vazão a certos ímpetos que irrompem do meu baixo ventre, e vou pecar mais um pouquinho. Qual de nós já não terá feito isso em algum momento? Mas no tempo em que a autoridade dos santos nos advertia, nós ficávamos alertas. E diz aqui: não lhes ficará refúgio, é o livro de Jó, e a esperança deles será a abominação de sua alma. Então, Santo Agostinho, comentando essa passagem de Jó, e juntamente com Santo Afonso, diz que há um tipo de esperança que é abominável. Escreve São Bernardo que a esperança do perdão que os pecadores têm quando pecam não atrai a misericórdia de Deus, mas sim a sua maldição. Pelo que São João Crisóstomo, o boca de ouro, para quem não sabe, o Crisóstomo seria a tradução algo como boca de ouro, uma boca iluminada, nos avisa: tomai cuidado, porque não é Deus que vos promete misericórdia, mas antes o monstro insaciável do inferno, a fim de que desta maneira pequeis mais livremente. Luterinho dizia: peque um bocado, que assim você estará fazendo um ato em honra à misericórdia divina. Parece o próprio capeta dizendo: peque, vai pecando, peque bastante, que é uma homenagem à misericórdia divina. Já nos adverte a igreja que não é assim, ai daqueles que não esperam a fim de que Deus lhes perdoe os pecados de que se arrependem, mas esperam que, ao passo que continuem a pecar, Deus tenha piedade deles. Ou seja, é uma advertência grave e é um déficit contemplativo. Tudo isso, nós vamos fazer a conexão disto aqui com essa perda de capacidade contemplativa que a queda trouxe e a expulsão do paraíso por decisão imperiosa da justiça divina. Anjos são colocados à porta do jardim do Éden para custodiar, diz o texto sagrado, aquela entrada, com o objetivo de que o homem não entre ali para comer do fruto da vida, da árvore da vida. Porque vimos aqui que havia duas árvores ali no centro do Éden: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Santo Tomás nos diz que, ao comer da árvore da ciência do bem e do mal, o que o homem, aquilo de que ele teve ciência foi o mal, porque o bem ele já conhecia. Ele teve a experiência, a ciência experimentada do mal. Até então, o mal era um conceito abstrato. Então, as perfeições sobrenaturais ou gratuitas são a graça santificante, virtudes infusas, que têm sua fonte num decreto divino de elevação do homem à ordem sobrenatural, etc. A vida cristã em si mesma depende dessas perfeições sobrenaturais. O problema, diz o padre Vieira, que não é o nosso grande padre Vieira, é um padre Vieira dominicano argentino do século XX, é que o homem deve cultivar sua vida sobrenatural também hoje. Só que, no caso de hoje, dentro da igreja, participando, e Santo Tomás nos diz uma coisa interessantíssima: no paraíso terrestre não havia sacramento, não eram necessários. E o próprio árvore, o fruto da árvore da vida, ele pode ser um análogo do pão da vida no Novo Testamento. Ali, Deus tinha disposto as coisas de tal maneira que, quanto à natureza, o homem tinha tudo de que precisava para manter-se no ser sem pecar e vivendo, era imortal, mas tudo isso em ordem ao fim superior. Se perdermos de vista o fim superior, não é que nós teremos saído da teologia, teremos saído da fé. Então, o paraíso é um lugar, repito, de vida sobrenatural no estado de justiça.
E o paraíso terrestre aparece em circunstâncias excepcionais em que Deus coloca a sua primeira criatura humana. E depois da queda, é o final, é óbvio que eu só estou lendo trechos aqui, comentando. Este livro é tremendo. Pensemos bem, qual é a primeira criatura humana que veio depois de Adão e Eva? Rapidamente, alguém podia me dizer? Caim. Caim é o primogênito. Né? Caim, no texto sagrado, fica evidenciado que ele é o primogênito. E ele oferece, a sua oferta é preterida por Deus em relação a de Abel, porque Abel escolheu, né, um era lavrador e o outro era pastor, escolheu o melhor que havia da carne para ser oferecido e da gordura, né? E Caim, por sua vez, ofereceu frutos da terra, mas não, né, como se fossem com aquela entrega que é análoga à entrega que um sujeito que faz algo por mera convenção e não de todo o coração. Então, a primeira criatura humana, depois dos nossos primeiros pais, já nasce com esta desordem enorme na natureza e é um tema complexo, não é o tema desta aula, o tema é a expulsão, mas para dizer da justeza da expulsão, convém dizer o que nós perdemos e qual o tamanho da desgraça que foi esse pecado de desobediência, né? Mas o pecado original, segundo a igreja, isso é um dogma, ele passa de geração em geração por via seminal. Ou seja, imaginemos uma natureza que se corrompeu no corpo de maneira tal, como se a sua, só para fazer uma analogia com a ciência contemporânea, como se a sua estrutura do DNA tivesse sido mudada e a partir de então vai se reproduzir a partir daquele defeito, já com aquele defeito. Analogamente, é o que sucede com a transmissão do pecado original. Então diz aqui que os primeiros passos, o Padre Vieira, humanos, históricos, segundo a narrativa bíblica e não segundo a historiografia contemporânea, olha só, a queda do homem no pecado não colocou este num estado definitivo, né, em que a queda dos anjos os colocou, porque a queda do homem foi por sedução. A queda do anjo foi por escolha livre e já com a presciência de todas as consequências implicadas nesta escolha. Ou seja, malícia suma. Né? Quando alguém faz um mal de caso pensado, já sabendo de todas as consequências que essa maldade terá, e ainda assim faz, diz a teologia escolástica que peca ex industria, industriosamente, como eu disse aqui na aula sobre a queda. A colocada de Adão no paraíso em estado de justiça original, a queda no pecado e a expulsão do paraíso são os primeiros passos históricos do homem à luz da Sagrada Escritura. Ou seja, Deus tira o homem do pó da terra, cria para ele um paraíso contemplativo, onde não só ele teria tudo para a sua subsistência e tinha dons que o manteriam vivo, mas esse estado de graça muito elevado estaria feito para como que ordenado ao estado glorioso. Gratia incoatio gloriae. A graça é o começo da glória. É assim que raciocina a igreja e seus doutores. Então, mesmo hoje, se nós conseguirmos, num esforço às vezes até supremo, eu diria, pensarmos assim, que, olha, o dia de hoje, que graça maravilhosa é o dom da vida, mesmo com relação às coisas naturais. Se o homem, conseguindo não comungar sacrilegamente, ou seja, tendo a graça de ir aos sacramentos, depois fazer um bom exame de consciência, se ele entende que isto purifica, nobilita as suas intenções a ponto de poder fazer com que ele escolha as coisas por amor a Deus e não pelo temor apenas, ele já terá dado um passo extraordinário para num momento como o atual, que é de desespero geral. As pessoas estão desesperadas com esta crise
sanitário-lógica, né, digamos assim, né, mundial, mas se agirmos inspirados pela Igreja, fortalecidos pela graça eficaz que traz o sacramento, nós teremos uma espécie de estranha paz, ainda que se desfaça o mundo. Nós teremos uma espécie de estranha coragem, ainda que as coisas mais temíveis apareçam à nossa frente. Nós teremos mudado o vetor contemplativo. Teremos começado a olhar as coisas sob a luz da fé. E olhar as coisas sob a luz da fé não é ouvir o noticiário, né? Já dizia o padre Castellani, um argentino que era muito engraçado. Quando eu quero saber as notícias, as últimas notícias do dia, eu leio o livro do Apocalipse. Ali estão as novidades todas. Estará mentindo o padre Castellani ao dizer isso? Eu acho que não, né? Porque nada há de novo debaixo do sol. Talvez a novidade seja a tecnologia hoje, que é maior, mas assim, o homem está calejado de pecar. Nós somos uma porcaria ambulante, né? Desde a queda. A história humana é a história de traições, de assassinatos, covardias, etc. A bondade, do ponto de vista histórico, é exceção. A superbondade, então, é exceção excepcionalíssima, são os santos. Não é toda hora que nasce um São Francisco, que nasce um Santo Antônio. Tudo bem que, é verdade, hoje aumentou o número bastante, né? Consideravelmente aumentou o número de santos canonizados. Mas este é um outro problema que não me cabe tocar aqui, né? Até para não ferir susceptibilidades de otimistas contemporâneos, né? Aquelas pessoas que olham para a realidade eclesial contemporânea e acham que vivemos como o personagem do Voltaire, né, o Dr. Pangloss, no melhor dos mundos possíveis, né? As tragédias estão aí fedendo, invadindo as nossas, estuprando as nossas narinas, mas está tudo bem, né? Nós acostumamos-nos com o fedor moral, com o fedor espiritual, né? Mas eu sempre me impressiono. Para mim, o otimista é um fenômeno que nem a Sagrada Escritura explica, né? Esse tipo de otimista cego. Não é o otimista enquanto pessoa, que tem uma atitude positiva perante a vida. É aquele sujeito que vê o tsunami chegando e vai se bronzear, né? Ainda usa o bronzeador de terceira mão, né? A moça aqui no Rio, né, que tem um bumbum de metacril, né, injetado, né, com coisas, digamos assim, silicones, né, e o tsunami está chegando e a pessoa está ali distraída, né, na fábula dos três porquinhos, né, só tem um, que é o prático, que é aquele que é o homem precavido, é uma imagem do homem precavido. Aliás, leiam. Isso é um conselho que eu dou e aprendi muito com meu amigo professor Sérgio Pachá, que está ali atrás. As fábulas de La Fontaine são de uma sabedoria maravilhosa e para um católico é muito bom ter contato com as fábulas de La Fontaine, que dizem coisas traduzidas, algumas delas, pelo maior poeta do século XVIII em língua portuguesa, que foi Manuel Maria Barbosa de Bocage. E as fábulas de La Fontaine, por exemplo, a fábula do escorpião, né, que vai pegar uma caroninha para atravessar o rio, né, ele acaba, né, e o pobre bichinho que lhe dá carona, olha, eu lhe dou carona com a condição de que você não me pique, se você me picar no meio do rio, vamos morrer afogados os dois. E o escorpião vai lá e pica. Né? E o bichinho, mas por que você fez isso? É da minha natureza. Né? Não esperemos das coisas aquilo que elas não nos vão dar. Esse tipo de otimismo é estúpido. Né? O sujeito conhece um canalha rodriguiano de estrita observância, né? Que o trai, né? Que passa cheque sem... Nem ninguém passa mais cheque, né? Sou do tempo do cheque, estou me denunciando aqui. Né? Mas que faz o golpe do Pix, né? Ou qualquer outra coisa e acredita que amanhã este canalha, né? Que dá em cima da mulher dele, faz o diabo, né? Mas amanhã vai ser um São Francisco de Alpercatas, né? A arrastar as sandálias da humildade até gastá-las por completo, né? No chão aqui abrasivo do nosso Rio de Janeiro, que no verão é uma cidade da qual até pedem demissão os demônios, de tanto calor que faz, né? Então, lembra-nos aqui o padre Vieira, a etimologia da palavra paraíso.
falei aqui, paraíso é um lugar contemplativo, do qual nós fomos expulsos, né? Nós somos solidários nesta expulsão, né? Em latim, paradisos, né? Em grego, paradeisos, né? Empregado na versão dos 70. Significa jardim. A palavra parece provir dos jardins reais persas. Também o hebreu emprega Gen, ou Gen Eden, lugar delicioso. Éden também significa lugar, um lugar aprazível. São Jerônimo traduz ao latim por hortus voluptatum, né? Ou hortus, corrija a minha prosódia. Hortus voluptatum, né? Ou seja, um jardim de volúpias. Adão vacilou legal, que vacilão, né? Tinha um jardim de delícias físicas e espirituais e caiu numa sedução estupidamente. Aliás, com relação ao conúbio carnal que haveria no estado de inocência original, Santo Tomás se pergunta na Súmula, né, se haveria coito, sexo, né? Vamos dizer uma palavra popular hoje em dia, no estado de inocência original. A resposta teológica, não só haveria, como o sexo que lá haveria, nesse estado em que tudo estava perfeitamente ordenado, seria um êxtase que nenhum de nós sequer pode imaginar. Olha o que nós perdemos, gente. Entre outras coisas, né? O êxtase do coito entre Adão e Eva no estado de inocência original seria sublime. A palavra grega êxtasis é sair de si. Ambos sairiam de si, um na direção do outro e ambos na direção de Deus, e tudo implicado, né? E Santo Tomás faz uma observação especiosa. No estado de queda, o gozo físico é acompanhado de um torpor anímico. Olha, a pessoa fecha o olho, né? Mas é um reflexo físico do gozo, é uma espécie de torpor. Naquele estado não haveria esse torpor. Concentração máxima, êxtase supremo, análogo, né, à visão, à audição da mais bela música jamais composta, só que seguido, né, de todos aqueles bens corpóreos que estão implicados no ato, digamos assim, conjugal. Se fosse ruim, né, não poderíamos dizer amém ao repto, ao chamado do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, né? Deus quis que fosse bom, gostoso, saboroso, o ato por meio do qual a espécie se multiplica. E Santo Tomás diz isso sem nenhum escrúpulo prurido, puritano. Esse puritanismo, no caso católico, é bem um fenômeno século XX, não é que não houvesse antes, mas assim, ele cresceu muito com a protestantização de várias práticas litúrgicas, etc., né? Então, assim, às vezes até certos sacerdotes têm dificuldade de dar aconselhamento espiritual para casais, né? Porque não foram formados em boa antropologia filosófica, entre outras coisas, né? Até porque ninguém dirá que o prazer sexual é um mal necessário no casamento. O mal é uma desnecessidade metafísica. O mal, se é mal, não é necessário. A cárie não é necessária ao dente. Um câncer não é necessário ao estômago. O bem é perdurar no ser. O mal é sempre um parasita do bem. Então, o mal necessário é uma contradição metafísica, ontológica, lógica, etc. Então, o paraíso tem um duplo sentido, diz o Padre Vieira. É um jardim, um horto, e é um prazer. O paraíso é, por conseguinte, um lugar topográfico e um lugar de felicidade, com todos os elementos para o prazer, a felicidade do homem. Então, o gozo, segundo Santo Tomás, aquilo que chamamos gozo, é uma das 6 paixões do apetite concupiscível. É o efeito psicológico conseguinte, no plano físico, a posse de um bem, ou no plano espiritual. Quando eu estou na posse de um bem, eu entro no gozo daquele bem. E fruir um bem é ter o fruto dessa contemplação. Por exemplo, um jogador de xadrez que entende uma variante que ele está estudando há anos, ou vê uma partida do atual campeão mundial, que é um gênio. O atual campeão mundial de xadrez é um gênio extraordinário, que é o Magnus Carlsen, né? Ele faz jogadas que algumas delas são colocadas em computadores que calculam 10 bilhões de lances e não encontram o lance. E depois daquele lance que eles recalculam, opa, era o melhor. Porque o computador, como disse o Garry Kasparov,
lá na década de 90, quando jogou contra o Deep Blue, que era um computador da IBM. O Kasparov é uma pessoa engraçada, né? Ele falou, só a última esperança humana, né? O Deep Blue calculava 4, 5 milhões de jogadas por segundo. Mas o Kasparov disse uma coisa correta, ele não tem fantasia. É um idiota. Inteligência artificial é não inteligência. É isso que hoje a gente tem dificuldade. A inteligência é a capacidade de lidar de improviso com os inteligíveis. Não é a programação. Uma inteligência programada, por definição, será artificial. Para reagir artificialmente a esta ou algoritmo A, B ou C, não será inteligência. Né? Não será ler as coisas por dentro, e sim tirar conclusões das suas superfícies. Então, o sentido literal é o primeiro. E aqui, o padre Vieira, que chega a ser malvado, ele vai citando alguns autores recentes, como Espadafora, né? Léon Dufour, que é um francês, né? E que dizem que o paraíso é só uma metáfora. Né? Assim, é engraçado que depois dos anos 60, sobretudo, cresceu uma espécie de interpretação só simbolista. E, por isso mesmo, aberta a subinterpretações auxiliares infinitas. Já que não há o literal, já que não há o chão onde eu piso, eu posso dizer qualquer coisa sobre o chão. A metáfora, eu posso escrever no papel uma metáfora que faça alusão ao chão, como, digamos assim, o fim onde caem os corpos, né? O limite da queda de um corpo. Agora, tem que haver um chão real. Se na metáfora é a metáfora da metáfora da metáfora, nós já estamos, né, fumando aquela maconha desse muito ruim, né? Se bem que não há maconha boa, né? Mas há piores, né? O mal é potencialmente infinito, diz Santo Tomás, né? Então, para esses autores, o Éden não é uma história real. Não é uma história real. É só um simbolismo. Ele vai citando aqui, comparando estas citações a o que dizem grandes doutores da igreja, os mais abalizados, que dizem que o Éden, a narrativa bíblica, alude a um lugar real, onde o homem foi posto para a contemplação do seu próprio bem, de todos os bens que estariam a ele subordinados, e, por fim, do bem supremo que subordina todos os demais a si mesmo, ou seja, Deus. Né? O nosso começo e o nosso fim é Deus. E o paraíso terrestre é um lugar propício a esta contemplação, a qual chegamos hoje com dificuldade. Eu vou pular aqui, e ele lembra, né? Santo Tomás fala sobre o paraíso terrestre, que é o lugar da graça, onde o homem deve cultivar a graça, e do paraíso celeste, lugar da glória, da felicidade irreversível, que provém da visão beatífica da essência divina. Ele trata em vários lugares, mas do paraíso terrestre, propriamente dito, ele trata no seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, uma obra grande, um comentário extenso, quase que juvenil, né? Santo Tomás ele foge à regra de Platão, que diz que só se é filósofo depois dos 50, né? Mas ele realmente foge a essa regra com larga vantagem. Santo Tomás, novinho, escreveu o De Ente et Essentia, sobre o ente e a essência, que até hoje tira muito cabelo aí de metafísico calejado. Né? A pessoa fica careca, às vezes, para entender aquilo. E são verdades que estão de pé. Escreveu comentários bíblicos e comentários como este, as sentenças, ainda jovem. Então, ali ele fala do paraíso terrestre, fala na Suma, sobretudo, fala no De Malo, nas questões disputadas sobre mal, e ele lá no comentário às sentenças reprova a opinião de Orígenes, né, que adere a um alegorismo exagerado. Né? Orígenes, embora seja considerado um dos pais da igreja, dos padres da igreja, né, ele tem, digamos assim, imprecisões teológicas, e até acarretou a si mesmo imprecisões físicas, né? Porque ele capou-se, né? Ele levou ao pé da letra aquela passagem da Sagrada Escritura, segundo a qual, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Né? Ele arrancou, digamos assim, o órgão gerador da vida. Né? E castidade não é para os... Assim, é óbvio que uma pessoa capada, não por vontade própria, pode ser casta, porque a castidade é uma realidade espiritual. Mas, assim, não é capar-se.
né? É ser forte perante as tentações e por amor a Deus, né? É botar certo freio por amor a Deus em alguns ímpetos naturais. Uma vez eu participei, pequeníssimo parênteses, né, do programa do Lobão, né, na MTV, né? Eu fui convidado para o programa do Lobão. Eu, depois de aconselhar-me com o padre, aceitei, porque eu pensei seriamente, quando eu vi do que se tratava, era na MTV, 3 pessoas discutindo de um lado, falando sobre algo de um lado, e 3 divergindo dessas outras 3 do outro, e o Lobão como mediador, que não se pode dizer que seja um mediador, né? Um mestre escolástico, né? E naquele momento vocês estão rindo, eu gosto de ver os dentes das pessoas, né? Esses sorrisos, né? Naquele momento ali, a pergunta que o Lobão faz ao sacerdote que estava ao meu lado, cujo nome não vou mencionar, quem quiser vá lá ao YouTube e veja, que é a seguinte, eu não vou nem repeti-la nos termos que o Lobão usa, que são chulos, mas é a seguinte, olha só, a igreja diz que o ato homossexual é contra a natureza. Ora, o celibato também não é? Apesar dos penduricalhos chulos, a pergunta era, né, razoavelmente inteligente. Qual era a resposta que caberia ao padre? O celibato também é contra a natureza. Não é natural. O celibato é, digamos assim, o sacrifício de um ímpeto natural por amor a Deus, mantido pela graça santificante dos sacramentos e por vida de oração, mortificação, etc. E o padre disse, não... Ele deu um grunhido assim, meio ininteligível, e trouxe estatísticas sobre pedofilia na igreja. O programa era sobre isso, né? Mas eu pensei comigo, fogo amigo, não vou brigar com o padre aqui, senão não vai dar certo, né? O programa acabou que, embora fosse na MTV, sobre a castidade, né? Conseguiram arrumar esta figura aqui para defender a castidade sacerdotal, estava difícil, o cara da produção tá difícil achar, até mesmo os padres, né? E no final, o resultado foi bom, porque embora falássemos pouco, o outro lado era tão ruim, estava lá o Reinaldo Azevedo do outro lado, entre outros, né? Que havia uma votação no final. Você é a favor ou contra o celibato sacerdotal? Ganhou o nosso lado, na MTV, um programa para jovens, né? Ou seja, quem estava assistindo ao programa que era ao vivo, né, e a cores, achou que o celibato sacerdotal estava muito bem. Estava muito bem, né? Malgrado alguns sacerdotes dizerem outras coisas hoje em dia. Na Suma Teológica, Santo Tomás, o paraíso ocupa uma questão. Primeiro Santo Tomás pergunta-se se o paraíso ocupa um lugar geográfico. A resposta é afirmativa. Abre aspas. O paraíso é um lugar conveniente para a vivenda humana, como eu disse ainda há pouco, no primeiro estado de imortalidade. Suma Teológica, primeira parte, questão 102, artigo 2, né? E aqui vem o padre Vieira, lindamente diz o seguinte, qualquer lugar da terra poderia ser morada de Adão, como pode ser para todo ser humano. Nós somos capazes de adaptação em lugares mais inóspitos, né? No gelo de 60 graus abaixo de zero da Antártica, então o homem sobrevive ali. Então ele observa isso. O paraíso é posto, no entanto, como lugar apto, dadas as condições de incorruptibilidade e imortalidade. Uma argumentação falaz, ou seja, falaciosa, casuística, pretendia que o paraíso não era lugar nem para a alma nem para o corpo. Santo Tomás responde que, estando ali, a virtude que preservava da corrupção era apto para o homem. E esta virtude é, entre outras coisas, o próprio fruto da árvore da vida. Ele tinha força, virtus, em latim, corrija-me o professor Sérgio, é força, né? É uma palavra que indica força, né? Uma potência, uma possibilidade de atualizar algo, de realizar algo. Então, o fruto da árvore da vida tinha, segundo a igreja, e com ela Santo Tomás, esse poder de manter o homem vivo, indefinidamente. E quando ele é expulso do paraíso, eu falei aqui na aula sobre a queda, da qual esta é a continuação, que há um desenho do Gustave Doré, em que um anjo está guardando a entrada do paraíso com uma espada, né? Deus coloca, segundo a Escritura, alguns serafins ali para guardar aquele lugar com o intuito de que o homem não lá voltasse para comer da árvore do fruto da vida, que ele não mais merecia,
nem no plano da natureza. Aliás, eu pergunto a vocês, imaginemos a atual humanidade trancada na Terra, né? E que Deus amanhã decretasse assim, vocês que estão aí agora, com os seus valores mundanos, né, etc., vocês agora são imortais. Seria o inferno, né? Atual, porque o céu seria a imortalidade no gozo do bem, e não na perenidade de um mal agoniante. As pessoas hoje estão num estado de agonia, estão apartadas de Deus. Deus é o fora da lei. Deus é o fora da lei mesmo, é o estado laicista, né? Que alguns chamavam de sã laicidade, né? É a mesma coisa que dizer prostíbulo bom, né? Prostíbulo casto, né? Eu vou levar meu filho, não vou ensinar meu filho a castidade, vou mostrar a ele o que não se deve fazer, vou levá-lo no prostíbulo aqui. O Rio é um prostíbulo ao céu aberto, né? Aqui no centro da cidade dizem que há vários, né? Mas não, né? No modo católico não é esse. Eu não vou mostrar o bem apresentando o mal. Eu conheço o mal pelo bem, é o contrário, né? Conhecendo a forma, eu conheço melhor a matéria. Agora, se eu só conheço a matéria, pode ser que nem sequer eu chegue a conhecer a forma das coisas. Então, vamos ver aqui o que mais de útil. Esse livrinho está aqui, o título eu já dei, vou repetir. O Paraíso ou o Problema do Sobrenatural, Padre Alberto Garcia Vieira, OP. Encontra-se na internet, vale muito a pena ler. Aliás, é um autor que, quem sabe, o próprio Santo Dom Bosco, fica aqui a dica para quem sabe vir a traduzir. Tem vários escritos muito interessantes, escritos espirituais, né? Então, o que o padre diz, eu não vou ficar lendo indefinidamente, né? Mas daquilo que já foi dito, algo mais só vale mencionar do texto, né? A árvore no centro do paraíso desempenha, segundo a igreja, um papel semelhante, embora com signo contrário, ao da cruz. Hugo de São Vítor expõe este paralelismo com as seguintes palavras. 3 são as árvores da vida. A primeira é a árvore, aquela material que produziu o Senhor da terra no princípio, né, quando a plantou no meio do paraíso. A segunda árvore é nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a humanidade assumida no meio de sua igreja, é como a árvore da vida plantada no meio do paraíso. E em terceiro é a árvore da vida plantada naquele invisível paraíso celeste, a sabedoria suprema. Então, o fruto que está no centro do paraíso é um fruto real, mas também é para nós metáfora, né, de vida natural e vida eterna. E com relação à sedução, antes de irmos para o final, o que ele observa é que, no caso do modo de sedução, é uma sedução, é um diálogo de perdição, como ele chama, né? Há certos diálogos que são de perdição, são inócuos e só servem para nos desequilibrar, né? Há diálogos com pessoas que estão, digamos assim, carcomidas por princípios equivocados da ação moral, que são diálogos que não valem a pena que os levemos adiante, né? E o padre aqui diz que esse é um diálogo de perdição, né? E hoje diálogo virou uma palavra, um fetiche, essa palavra, né? O Romano Amério, autor de um livro que é o Iota Unum, um clássico cuja leitura eu aconselho, que é atualíssimo, ele vai mostrando como a palavra diálogo, que aparece incontáveis vezes em documentos oficiais da Igreja depois do Concílio Vaticano II, passou a significar algo que tem valor por si mesmo. Nem Platão pensava assim. O diálogo entre os dialogantes dos seus famosos, suas famosas obras, os diálogos, são diálogos em busca da verdade, e não um diálogo como um fim em si mesmo. Então, o diálogo pelo diálogo é um monólogo de várias bocas, ou de 2 ou mais bocas que monologam, né, e não chegam a lugar nenhum, né? Deixa-me achar aqui só que ele diz algo muito interessante. O desejo de Eva, no relato bíblico, parece justificado quanto ao seu objeto, né?
a serpente promete, né? Se comerdes deste fruto, não morrereis, e serão os vossos olhos serão abertos e sereis como deuses pelo conhecimento. Né? Olha só o que o demônio diz. E isso são verdades parciais, não são evidentes mentiras. Então, Eva tinha o natural anseio pela glória, porém, ao ceder à sedução diabólica, quis a glória fora da reta ordem estabelecida por Deus. Então, assim, o bem, já diz Aristóteles com muita razão, é aquilo a que tudo apetece. Né? O bem é apetecível para as criaturas dotadas de inteligência. Porém, ele é apetecível segundo uma regra da razão. Então, um bem apetecido fora da regra da razão, circunstancialmente, se tornará um mal. Então, ao dar vazão ao diálogo, Eva como que vai perdendo essa graça santificante, porque, de alguma maneira, embora ela aspirasse à glória, ela não medita a respeito da confiança que ela devia ter, tinha e perdeu no Criador. Porque o Criador os admoesta: se comerdes do fruto proibido, morrereis. Então, assim, é um ato de autonomia, um pecado original, um pecado de autonomia, de tentativa de independência em relação à regra da razão, que por sua vez é espelho da natureza das coisas, aquilo que se chama lei natural. Né? A razão humana é aquilo que em nós nos leva a uma espécie de enfronhamento na natureza das coisas. Nós não temos a inteligência para concluirmos algo que é o que não se dá na realidade. Pelo contrário, nós temos a inteligência e devemos usá-la raciocinando para chegar ao âmago do ser, né? O âmago do ser. Então, ele vai enumerando aqui que essa espécie de questionário que o demônio faz, né, na figura da serpente, ele pergunta, né, se pode comer de todos os frutos, etc. E as respostas que Eva vai dando, né, são respostas que estão de acordo com a natureza, só que certas coisas, esta é uma das lições que pode ficar para nós, certas coisas, ainda estando no âmbito da natureza, se nós não as considerarmos como, no mínimo, perigosas para nós, se perdermos o faro daquilo que é o bom senso, nós, ao perdermos este faro, estamos perdendo o faro para a verdade, e o que advirá daí vai ser uma sucessão de améns ao ditadorzinho do dia, ainda que esse ditador seja o hierofante da democracia, visto uma capa de hierofante, né, que na antiguidade era alguém que era uma espécie de sacerdote, né, mas no caso aqui seria o chacrinha, né, todo papagaiado, com buzina e tudo, né, vai para o inferno, não vai, meu filho, né, seria algo assim, né. A gente fala, porque apelar ao humor não deixa de ter certas vantagens, mas é algo grave, gravíssimo. Essa expulsão do paraíso é a manifestação da justiça divina que adverte o homem, e ele diz que quando o Gênesis continua, então começa-se a narrar que Adão, né, conhece Eva, né, vocês sabem muito bem o que é conhecer biblicamente, não vou explicar nem fazer um PowerPoint aqui, porque não é necessário, mas quando Adão conhece Eva, gera Caim, etc., começa o relato bíblico da história humana, que deve ser considerado para nós católicos à luz da fé. Não, nós não somos arqueólogos, né, nem trabalhamos no History Channel, nós somos funcionários do National Geographic ou coisa que o valha. Né, nós damos anuência por fé, que é virtude teologal infusa, aos dados da Sagrada Escritura, sob o viés do magistério da Igreja, que é a regra próxima dessa mesma fé. Nós não somos essa coisa de sola escritura, sola fide, né? Isso está bom para no Maracanã, né?
Né? No Maracanã você tem opinião, você pode gostar do lateral esquerdo, do direito, né? Você pode opinar o que você quiser. Você é comentarista do Sport TV, isso já é quase um inferno, né? Mas aí você pode opinar, mas aqui não é, o magistério da igreja não é uma democracia, não é a ágora ateniense em que nós vamos discutir para chegar às verdades. As verdades já estão dadas, né? E por Deus e pelo próprio Cristo, e o magistério é um carisma pelo qual essas verdades são defendidas. Então, neste sim, né, ao pecado, né, ele já traz consigo, em germe, a manifestação da justiça divina, mas como foi um pecado em que os autores, embora o fizessem por vontade própria, foram seduzidos, Deus não aplicou a justiça definitiva. Então, o que diz o padre Vieira aqui com grande competência, é que o próprio relato bíblico, quando Adão ele se imbui de um espírito de sacrifício penitencial, que ele sabe o que perdeu, né? Ele sabe o que perdeu. Então, os próprios filhos, quando vão oferecer o sacrifício, cada qual oferece o seu, eles aprenderam com os seus pais. Isso é uma conclusão teológica, que devemos fazer sacrifícios amorosos para manifestar um ato de justiça, que é adorar a Deus. A justiça é uma virtude social, entre outras coisas. É ad alterum, segundo Santo Tomás. É para com o outro. Ninguém é justo para ficar sendo justo, né, com controle remoto, vendo TV, né? Como é que é o que está na moda aí? Netflix, né? A justiça é uma virtude cardeal e ela no plano social ela se realiza com o outro. E a justiça, a religião é um ato de justiça do homem que reconhece devedor do ser, do homem para com Deus. Então, no pecado, a expulsão do paraíso traz consigo ela acarreta, melhor dizendo, nos nossos primeiros pais um espírito penitencial que os faz fazerem sacrifícios em honra a Deus. Então, traz consigo, é o que ele diz lindamente junto com Santo Ambrósio, com o pecado original, a fé e a esperança são mantidas. Né? O homem continua a crer em Deus e continua a esperar em Deus. Né? Isto é muito bonito, embora ele tenha perdido a caridade enquanto virtude sobrenatural infundida. A gente recupera no batismo, mas sabemos, isso é ensinamento do catecismo. Quem quiser, pegue aí o Catecismo de Trento, mesmo depois de recebida essa graça santificante no batismo, depois, dada essa solidariedade no pecado original, que é uma desordem na natureza, acabamos por cometer certos atos contrários à regra divina, que podem ser mais ou menos graves, e precisamos dos sacramentos para que nos redimamos, Cristo mereceu por nós, com o sacrifício da cruz, o sangue de Cristo mereceu por nós o que nós não temos potência para merecer, que é o céu. Ninguém merece o céu. O céu é graça dada totalmente de graça. Se o céu fosse mérito humano, nós estaríamos deificando o homem. Então, nenhum de nós merece o céu. Não é à toa que o limbo caiu no limbo, por parte de vários teólogos posteriores ao Concílio Vaticano II, porque começaram a julgar Deus com critérios humanos. Ora, diz Santo Tomás, e diz a Igreja, também pus lá no meu Cosmogonia da Desordem uma nota, eu fiz questão de catar no Bulário Romano um trabalho, essa nota me deu um mês, vários lugares em que o magistério é solene quando diz da existência do limbo, que é um dado de fé com base na Sagrada Escritura, não é invenção de teólogos medievais, porque o limbo seria um lugar de felicidade natural. Deus é tão bom que concebeu para quem só morreu com o pecado original um lugar de felicidade natural. Aqui neste mundo, este vale de lágrimas, nem de felicidade natural é. Temos alegrias, algumas, e muitas tristezas, decepções, derrotas, a morte, o diabo, a carne, etc. Então, o limbo é um bem,
Não é um mal, mas ele foi posto no limbo por teólogos, digamos assim, que são muito otimistas antropológicos, né, e desgraçados teológicos, a um só tempo. Esse tipo de otimismo antropológico em teologia geralmente gera absurdos. Então, só para encerrarmos, que eu não sei há quanto tempo eu ando, me propus falar 1 hora, nem sei, né, porque se deixar eu vou falando. 1h35, então tá bom de acabar, né? Que nem eu me aguento. Mas para fecharmos, fiquemos com aquela ideia inicial de que, né, o paraíso é o lugar onde o homem foi posto para cultivar a graça santificante no estado de inocência original, e há um paralelo entre o paraíso terrestre e a igreja, que é o lugar onde o homem, já não mais inocente, mas pecador, deve cultivar a graça santificante na igreja pelos sacramentos. Então, isto, reitero o que eu disse no início, não era uma aula de metafísica, é uma aula de teologia sagrada. Então, assim, os pressupostos aqui, se eu me pusesse a explicar a todos, né, nós ficaríamos 5 horas e não 1h30. Como disse meu amigo aqui, estou falando 1h35. Porém, né, como estou falando predominantemente para católicos, pode ser que haja aqui quem não seja católico, e muita gente haverá no YouTube que não será católica. A estes eu posso dizer bem-humoradamente, convertam-se. Nada perderão, né? Ainda que a hierarquia romana esteja do jeito que está, não está bem, né? Não está bem. Dizer que está bem seria uma estupidez supina, né? Mas a conversão que temos visto no Brasil, que para mim é um milagre, né? Numa igreja em que os bispos, alguns são escandalosos, e infelizmente temos que dizer isto, sim. Não devemos, assim, nós não dizemos isso com alegria e podemos ser até piores do que esses bispos, né? Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos simples leigos. Estamos aqui só apontando o dedo para uma realidade que é triste e lastimável. E esta pressão sobre a hierarquia, que eu julgo positiva, feita aqui educadamente, ninguém aqui insultou a ninguém, nem haverá de fazê-lo, né? O próprio Santo Dom Bosco, o Pedro está ali. Outro dia eu li vi uma aula dele sobre a crise da igreja, né? Que ele pegou o catecismo da crise, não foi isso, Pedro? Né? Então, tudo da aula feita de maneira, né, correta, escorreita, sem desrespeitar ninguém, mas respeitando, sobretudo, a verdade da fé, né? Em se tratando da fé, quando as autoridades falham gravemente, né, isto é doutrina católica, os fiéis podem defender esta mesma fé. Santo Tomás, no De Veritate, que é uma obra monumental, só para encerrarmos, ele cita esse princípio, lembrando-nos que São Paulo chamou a atenção de São Pedro cara a cara, naquilo que foi o primeiro concílio de Jerusalém, né? Ou seja, havia um risco de surgir um pecado judaizante logo no início do cristianismo, e São Paulo, que não foi um dos que estavam com Cristo, mas recebeu sobrenaturalmente essa fé, chamou a atenção do próprio Papa. E não houve escândalo nenhum. E tantas vezes na história da igreja isto aconteceu. É porque hoje o politicamente correto invadiu-nos. Isso para mim, né? Teve um amigo do professor Pachá que diz que fazer xixi é uma consequência do pecado original, né? Que deve ser um sujeito que devia beirar a demência, né? Ele era doido, né? Era doido praticante, né? Mas assim, praticava a doidice sem cerimônia de fazer inveja a certos demoninhos de 5ª categoria. Porém, dizer o óbvio para nós hoje é grave, mas façamo-lo. Não fiquemos envergonhados aqui, porque estamos aqui entre irmãos de fé,
e queremos que mais venham para a fé, né, e leiam essas obras que têm sido lançadas, não só pelo Centro Dom Bosco, como por outros centros católicos. Há várias editoras. Hoje, por acaso, eu trouxe essa aqui. Faço questão de mostrar e sei que não vou constranger meus amigos do Centro Dom Bosco, porque muitas dessas obras também estão sendo comercializadas aqui. Meditações para todos os dias do ano. Obra maravilhosa, à luz da doutrina de Santo Afonso de Ligório, cuja teologia moral está sendo lançada por inteiro aqui pelo Centro Dom Bosco, obra benemérita. Eu tenho certeza de que não verei os frutos disso, né? Mas os frutos virão. Futuros padres vão ler, seminaristas lerão às escondidas dos seus reitores atuais, né? É verdade, mas lerão, né? A verdade seja dita no telhado, ouça quem quiser, né? Nosso papel aqui é só reproduzir essas verdades, sermos uma espécie de caleidoscópio ou vitral por cujo intermédio a verdade passa. Mas fique consignado isso, a expulsão do paraíso, ela trouxe para todos nós um exílio, uma certa nostalgia de uma felicidade perdida. Essa aspiração humana por felicidade não deixa de ser uma ressonância espiritual dessa perda de um estado paradisíaco, porque Deus colocou no coração do homem esse desejo por felicidade, e a felicidade nós podemos defini-la, para encerrar a aula, como a perduração inteligente e amorosa no bem. Tá bom, minha gente? Até a próxima. Vamos que vamos.